Paz Deus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, nesta noite conversaremos um pouquinho sobre o culto familiar. Quando me refiro a culto familiar, meus irmãos, não estou falando daquele culto que nos reunimos algumas famílias em uma casa e vem o líder da igreja e preside o culto. Este culto é maravilhoso, devemos estar em irmãos, sim, louvando ao Senhor em comunhão com os nossos irmãos. Mas este culto familiar que me refiro é aquele que na casa reúne o pai, a mãe e as crianças e juntos oferece um louvor a Deus, juntos ofertam um culto ao Senhor Deus. Esta é uma prática que nos nossos irmãos em Cristo, os antigos, era muito comum. Mas hoje, talvez por causa da correria, esta prática está um pouco negligenciada. Mas é uma prática maravilhosa, irmãos. Traz muitos benefícios na fé. E é uma prática que o Senhor Deus espera que os seus servos tenham. Meus irmãos, em Gênesis, no capítulo 18, no verso 19, Deus diz assim de Abraão: porque eu o escolhi, disse Deus, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Meus irmãos, o Senhor escolhe Abraão e a sua descendência para ser seu povo. Mas Abraão, como o pai, como patriarca, o Senhor espera que ele ordene aos seus filhos, a sua geração, a fim de que guardem o caminho do Senhor e a fim de que pratiquem a justiça e o juízo do Senhor. Ele, como pai, tinha sobre os seus ombros a responsabilidade de ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor. Ele tinha a responsabilidade de se reunir com a esposa, com os filhos, em um momento para cultuar a Deus e aprender com ele, como pai, como louva o Senhor. Meus irmãos, Moisés faz uma pregação maravilhosa em Deuteronômio 5 sobre a lei do Senhor. E assim que ele termina esta pregação, no capítulo 6, ele fala assim: para os irmãos israelitas, e estas palavras que hoje te ordeno, os mandamentos, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Ele continua andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Mas, irmãos, notem que quando Moisés ensina a lei para o povo, ele coloca nos ombros dos pais a responsabilidade de em casa se assentarem junto, se reunirem para falar sobre a lei de Deus, para meditar sobre os caminhos do Senhor. Isto, irmãos, não é nada mais, nada menos do que um culto familiar ao Senhor Deus. Em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Meus irmãos, este educa, este ensina, não é, irmãos, um ensino à distância, onde o pai mostra para o filho aonde tem uma igreja, que o pai fala para o filho que ele deve orar, que o pai fala para o filho que ele deve ler a palavra, que ele deve estar aos pés de Deus. Mas este educa, este ensina, é quando o pai faz. O pai e a mãe têm isso como prática, como rotina. E a criança vendo, observando, aprenda e faça também. Vou contar para os irmãos. Quando eu era criança, meus 7, 8 anos, eu me recordo que eu entrava à noite no quarto dos meus pais para despedir antes de dormir. E meu pai sempre estava de lado na cama com a Bíblia aberta.
lendo. Então eu o saudava, ia para o meu quarto e ele continuava a leitura. E eu cresci vendo isso, irmãos. Hoje, o que eu mais faço é ler a palavra de Deus. É a minha paixão. Leio a palavra de Deus todos os dias, mas porque eu aprendi, porque eu vi. Então, irmãos, educar os filhos, ensinar os filhos, não é dizer o que eles têm que fazer, mas é fazer, para que eles vejam e aprendam pelo exemplo. Meus amados, em Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, é um verso muito maravilhoso que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Mas, amados, prestemos atenção, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como, irmãos, que vai habitar em nós ricamente a palavra de Cristo, se não lemos a palavra? Como habitará em nós ricamente a palavra de Cristo, se não conversarmos sobre ela, se não meditarmos nela? Amados, para a palavra de Cristo habitar em nós ricamente, temos que ter tempo para ler, para conversar, para meditar sobre a santa palavra do Senhor. Irmãos, a forma de aprendermos, para que possamos nos instruir, nos aconselhar com toda a sabedoria, é se temos tempo com a santa palavra de Deus. Com ela, aprenderemos a instrução e os conselhos que o Senhor Deus tem para nós. Meus amados, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar e que o Senhor Deus possa nos dar disposição para termos na nossa vida esta prática de fazer cultos familiar. Que os pais e as mães possam reunir com os seus filhos e que possamos dedicar tempo em família para louvarmos o Senhor Deus e que as bênçãos da santa palavra de Deus possam estar sobre a nossa família e que possamos juntos crescermos em fé e termos uma família saudáveis na fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos.